Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do M Moradcast. Temos o prazer de receber hoje aqui Luiz Felipe Carvalho, um dos nossos grandes ícones da inovação no Brasil, sócio fundador da Evo. Conta pra gente um pouquinho, Luiz, sua trajetória, dê boas-vindas aí à nossa audiência também. Conta pra gente um pouquinho de onde veio a Evo e de como é que vocês chegaram até aqui. Obrigado, Fred, pelas palavras. Bom, obrigado também a todo mundo que está nos ouvindo. Eu sou Luiz Felipe Carvalho. A nossa trajetória começou aqui em Vitória, né, no Espírito Santo, é uma empresa capixaba. No começo, a gente foi criado dentro de uma outra empresa aqui capixaba, que é uma grande referência, que é a Time Now, que é uma empresa do meu irmão Francisco e do sócio dele, Sérgio Melo. Então, a nossa empresa foi quase que incubada dentro da Time Now, e esse foi um período muito importante para a gente. Na época, a Time Now já era uma empresa de médio porte. Eu estava me formando, tinha acabado de me formar, eu e meu sócio, Rodrigo Dalmoro, e a gente aprendeu a gerenciar um negócio. Então, a gente aprendeu, na época, a Time Now era vencedora de prêmio de qualidade do Espírito Santo, era uma empresa referência, tinha uma estrutura de processos muito bem definida, e a gente nasceu dentro desse berço. Então foi um privilégio, de fato, poder começar o negócio já de maneira organizada, já pensando em estratégia desde o início. Então a gente começou de uma maneira um pouco diferente de muitas empresas, né, que nascem de uma maneira mais informal, com uma grande ideia, com um empreendedor ali de muita força, mas que talvez com menos foco na parte de governança, na parte de processo. A gente nasceu dessa maneira. Então, esse apoio inicial foi fundamental. E, bom, entramos no mundo de inovação em 2017, e a gente tinha feito projetos, até então a gente era uma empresa de projetos de software. Em 2017 a gente decidiu ter o nosso produto para a área de inovação. O que aconteceu é que a gente tinha feito um grande projeto para um cliente chamado Veracel, do sul da Bahia, e aquele projeto chamou muita atenção. Eles queriam uma ferramenta que permitisse que qualquer colaborador da fábrica, qualquer mesmo, desde um diretor até um operador da linha de frente, pudesse entrar com ideias para inovar o processo da Veracel. E aí, as ideias que tinham melhores resultados, sejam resultados qualitativos ou quantitativos, o colaborador era reconhecido. Se era uma ideia boa, mas qualitativa, as melhores tinham um café da manhã com o presidente. Então, uma vez por mês, o presidente se reunia com as melhores ideias, com os melhores colaboradores que tinham trazido as melhores ideias, e batia um papo sobre aquilo, sobre os projetos, sobre os sonhos daquele colaborador. Então, era um momento assim, muito rico de reconhecimento para o colaborador. E do outro lado, se a ideia trouxesse retorno financeiro, o colaborador recebia um percentual desse retorno. Então, às vezes um colaborador tinha trazido uma mudança no processo que trazia milhões para a Veracel, ele recebia um percentual disso, que era algo que às vezes mudava a vida de uma pessoa. E a gente viu aquele projeto, aquela forma de trabalhar a inovação, que mistura inovação, resultado, com cultura, com crescimento de pessoas. A gente entendeu, poxa, aqui tem um negócio diferente, né? Um negócio que inspira, um negócio que tem propósito e que gera resultado para a empresa. É bom para a empresa e é bom para o colaborador. Então decidimos criar um software nosso e levar isso para o mercado. 2017 foi uma época em que o tempo era bom também para isso. Na época, não era como hoje, que quase toda empresa, ou pelo menos quase toda grande empresa, tem uma área de inovação. Naquela época, quase nenhuma empresa tinha área de inovação. O que se tinha era uma área de P&D. Diria assim, que 10% das empresas tinham uma área de inovação. E era ali justamente que começou uma corrida de crescimento para a inovação. Então a gente lançou o software e a gente conseguiu surfar esse crescimento da importância da inovação nas empresas no Brasil. Não dá para deixar de falar aqui de um professor da época, que era o Carlos Arruda, que nos ajudou muito no começo. Ele era uma referência em inovação no Brasil há muitos anos já. E ele ajudou a gente a crescer. Os primeiros clientes saíram da rede dele. Foi nosso conselheiro no início. Então,
muitas pessoas ajudaram, né? Francisco Sérgio da Time Now, Carlos Arruda, acho que a trajetória é marcada por pessoas muito importantes para a gente. E, bom, fomos crescendo com esse sistema, a gente abriu depois, foi ampliando ele para outras áreas da inovação. Inovação não é só através de pessoas e programas de ideação, ela entra também em projetos, ela entra em inovação aberta, que foi muito quente alguns anos atrás, ela entra em estratégia. Então fomos criando módulos, enriquecendo o software para isso tudo acontecer e crescendo junto com a inovação no Brasil. Durante a pandemia, foi um momento de muito crescimento de inovação também. Então, quase todas as consultorias e nós que éramos um sistema digital, foi um momento super importante porque as empresas se viam ali com os colaboradores dentro de casa e elas precisavam de continuar inovando. Então, eles tinham que ter um meio para as pessoas interagirem com o propósito de inovar. Então, foi um momento super importante para a gente. E desde então, a gente está nesse mundo de inovação e muito recentemente, a gente era uma empresa nacional, só nacional, até 2023. Final de 24, a gente começou a crescer através de nossos clientes pelo mundo. E neste ano passado, 2025, a gente abriu uma subsidiária na Holanda. Hoje são quase 20 clientes internacionais. A gente tem muitos clientes na Europa, México, alguns nos Estados Unidos, na África. Estamos fechando agora no Oriente Médio. Então, um software que nasceu aqui com muita vontade, né, organizado, hoje está sendo usado e competindo globalmente. A gente tem muito orgulho disso. Sensacional. Qual é o cenário hoje, na sua concepção, na sua visão, em relação à inovação no Brasil versus inovação no mundo como um todo? Porque o empresário brasileiro ele tem por si, né, quer dizer, uma criatividade, uma capacidade de reinvenção muito grande, né? Mas na hora de aplicar isso, efetivamente é um ambiente, é um ecossistema nem sempre tão facilitado assim, né? A gente está falando de economia, política, impostos e assim sucessivamente. Como é que você enxerga hoje inovação no Brasil versus inovação no mundo? Olha, a inovação hoje, de forma geral, no Brasil e no mundo, existem boas semelhanças em termos de momento. A inovação, como eu comentei anteriormente, ela cresceu muito nos últimos anos, mas depois, no pós-pandemia, acho que muito motivado por taxa de juros mais altas, hoje a inovação está indo para um movimento de buscar cada vez mais o ROI, retorno sobre o investimento. 5 anos atrás, a gente fazia inovação, as empresas faziam inovação muitas vezes até por inovar. Não, vamos inovar, vamos buscar caminhos. Falava-se muito de horizontes mais distantes de inovação, horizonte 3, para pesquisar o que vai vir de novo no mercado. Tinha um conceito que era até bem falado, que era o affordable losses. Assim, um valor que você pudesse até perder na empresa, mas que pudesse te trazer aprendizados naquilo ali. Então era um pouco para aí que estava indo a cultura, inovação aberta, tentar coisas diferentes, tentar explorar novos mercados. Hoje, 2 anos para cá, 3 anos para cá, a inovação, eu vi isso primeiro no Brasil, ela está sendo cada vez mais cobrada de trazer retorno em curto e médio prazo. Então, a gente está falando de inovar processo, como é que eu trago uma economia, otimizo meu processo, ou quando eu consigo usar produtos que eu tenho atualmente para um mercado adjacente de maneira rápida e chegar lá e gerar receita em cima disso. Então, cada vez mais o gerente de inovação, o diretor de inovação das empresas está sendo cobrado para isso ser um instrumento que traga valor no curto prazo para a organização. Via esse cenário no Brasil, que aí abrimos uma subsidiária lá, então eu fui a eventos, conversei com várias pessoas de lá do ecossistema e o cenário é muito parecido lá fora, né? A gente tem em patamares diferentes, mas a gente viu um aumento de taxa de juros na Europa, aumento de taxa de juros pelo mundo todo e da mesma forma eles têm sido muito cobrados pelo ROI, pelo retorno sobre investimento da inovação. Tem até hoje tem uma sigla que se fala que é o ROI ao quadrado, ROI da inovação, né? O ROI, né? Que é essa busca, essa visão de que a inovação precisa trazer ROI de curto prazo. O que eu vejo de diferente nos dois processos? Talvez no Brasil a gente tem muitas multinacionais. Tá? Então, tem empresas aqui que tem uma fábrica, mas a matriz dela fica na Europa, fica nos Estados Unidos. Então, às vezes, a inovação aqui no Brasil não é tanto focada em criar novas coisas, criar novos produtos, pesquisas mais profundas.
E a gente fica mais voltado aqui para a inovação no processo. Lá fora, não. Lá fora, o pessoal tem uma visão muito mais forte, a matriz ali de pesquisar coisas novas, de criar novos produtos com muito mais intensidade. No Brasil, a gente tem boas políticas de incentivo à inovação. A gente tem uma lei que pode ser usada por praticamente qualquer empresa, que inclusive ela é pouco usada, que é a Lei do Bem, que permite que dá um incentivo fiscal para aquela empresa que inova. Então, as atividades que a empresa faz de inovação, ela é incentivada, ela paga menos imposto por conta disso. Em resumo, que qualquer empresa que esteja no lucro real e que esteja gerando lucro pode se beneficiar dessa lei, é muito pouco usada, ou pelo menos ela poderia ser muito mais utilizada. A gente tem o FINEP trazendo bons incentivos também de financiamento para inovar. Enfim, os órgãos reguladores, por exemplo, se você for uma empresa de energia elétrica que você está sujeito a investir 1% da receita operacional bruta em inovação, é obrigado a fazer isso. A mesma coisa vale para o petróleo, para a área de óleo e gás. Então, assim, existem muitas coisas, mas aí quando você vai para a Europa, o patamar é outro. A Europa está, assim, colocando muito investimento em inovação. Você tem uma política geral da União Europeia chamada Horizon, que coloca, assim, bilhões e bilhões de euros para as áreas que eles consideram mais estratégicas para inovar. Eu li um artigo que você coloca que você acredita muito na questão da inovação, digamos, pé no chão, né? Que você coloca que muitas das melhores inovações vêm de quem está lá na frente, né? Lá na ponta. Você tem algum exemplo para trazer para a gente sobre grandes ideias geradas, grandes inovações, seja em processo, em produto, que tenham vindo efetivamente de quem está efetivamente lá na ponta? Tenho sim. E esse conceito, até antes de dar o exemplo, ele faz sentido, tem até livros de professores que estudaram inovação nas empresas que colocam o maior valor da inovação, e aí eu estou falando da solução de fato encontrada, está na mente das pessoas que estão no dia a dia trabalhando no processo, porque quem conhece mais do que a pessoa que trabalha todo dia naquele processo. Tá? Então, na verdade, existe uma junção. A alta liderança da empresa tem a visão de floresta, então ela sabe onde estão os grandes desafios. Se ela conseguir comunicar bem esses grandes desafios para a organização, as melhores pessoas para trazer as soluções vão ser as pessoas que estão ali de frente, porque são as pessoas que conhecem a árvore. Né? Elas sabem onde que ela trabalha a árvore ali para resolver. Um exemplo que eu gosto muito de um cliente nosso, um parceiro há muitos anos, que é o Grupo Energisa. Inclusive aqui no estado eles são responsáveis pela concessão da ES Gás. O Grupo Energisa é uma empresa que distribui energia para 24% do território brasileiro, um grande grupo, quase 20 mil colaboradores. E eles naturalmente têm muitos eletricistas. Né? Então, eu falo aqui de eletricista, quem faz manutenção em poste, esse time está envolvido no programa de inovação da Energisa. Um colaborador teve uma ideia de melhorar o processo de manutenção em cabos multiplexados. Para você dar manutenção, o cabo multiplexado é aquele cabo que vem todo enrolado no fio elétrico. Né? Para você dar manutenção naquilo, você precisa separar o cabo. Demora, tem uma questão de segurança, é ineficiente. Aí ele criou uma ferramenta, com madeira, ele lascou uma madeira ali, e ele fez de uma maneira que ela entra como se fosse uma seta, assim, ela entra no cabo e ela trava, ela segura o cabo separado, e ele consegue dar aquela manutenção mais rápido, portanto, mais eficiência e com mais segurança. Aí entra a estrutura da empresa. A empresa tem um programa de inovação e eles perceberam, poxa, ele tem igual esse eletricista e tem mais 500 no Brasil. Se isso que ele faz pudesse ser levado para todo mundo, eu tenho um grande ganho. Então eles trouxeram o colaborador, e eles têm um processo estruturado para identificar as ideias com maior potencial. Falaram, cara, deixa eu ver essa ferramenta. Vamos para um Fab Lab, vamos imprimir 3D para ficar legal. Aí primeiro usaram 3D e ele volta a campo. Aí ele testou, a pegada não está legal. Então volta. Aí melhora a pegada. Poxa, mas aqui a seta podia ser um pouco diferente. Deve ficar perfeito. Ficou perfeito, eles têm um processo estruturado de rollout, que é levar isso para mais eletricistas. Primeiro na área dele, depois para mais um estado e depois vira um padrão operacional da companhia. Virou até ferramenta patenteada, eles desenvolveram um fornecedor para
enfim, criar isso em escala, e se não me engano já estão ganhando com royalties em cima disso. Quer dizer, então, aquele mito de que a inovação é só tecnologia, ele não vale, né? Quer dizer, a inovação também tem tecnologia, mas ela pode ser de diversas, né, feita de diversas outras formas. Faz sentido isso? Com certeza. Acho que, para mim, o conceito de inovação não tem nada a ver, ou pelo menos a gente fala em inovação e pensa na Microsoft, no Google, mas não é isso, né? Acho que, claro que essas empresas inovam muito, mas inovar é criar algo novo que traga valor, né? Então, se você só cria algo novo que não traz valor, é uma mera invenção. Mas se você cria algo novo que traz valor para sua empresa, para o mercado, para a sociedade, aquilo é uma inovação. Hoje eu acho que se confunde muito inovação com tecnologia, e mais recentemente talvez se confunda inovação com inteligência artificial também, né? A gente se fala tanto de inteligência artificial, é o grande orçamento das empresas hoje, mas é um conceito que vai além disso. Como você enxerga hoje o contexto da IA junto à inovação nas empresas? Fred, a IA, a inteligência artificial, especialmente depois da inteligência artificial generativa, em algumas empresas houve praticamente uma migração de orçamento. O que antes era orçamento de inovação passou a ser orçamento de inteligência artificial. Virou meio que o modus operandi de inovar. Quase todas as empresas estão colocando, investindo recursos para trazer inteligência artificial. O primeiro movimento que está acontecendo, muito forte, é um movimento de eficiência. Então, as empresas estão olhando para os seus processos e tentando identificar como eu posso colocar inteligência artificial aqui para ser mais eficiente naquilo que eu já faço. É um ganho que, para mim, quase que vai ser a diferença entre a empresa continuar operando e não continuar operando. Você pegar um mercado, um segmento específico, vamos supor, um escritório de advocacia, aqueles que investirem em inovação, em inteligência artificial para os seus processos, vão continuar se mantendo competitivos. Aqueles que não fizerem isso correm o risco de não sobreviver. Mas esse é só o primeiro movimento. Esse movimento de eficiência operacional é um. Existem algumas empresas já trabalhando no movimento de melhorar a qualidade daquilo que ela entrega no final para o cliente. Uhum. E existe o último ponto, que é você criar novos sistemas de valor, que é você repensar completamente como é que você cria valor e usar a inteligência artificial para isso. E aí tem empresas aí, a gente está falando lá de horizontes mais distantes de inovação, mas empresas refazendo forma como, sei lá, você interage com o streaming, por exemplo, hoje. Em vez de ser vídeos prontos, ser uma coisa que você entra e a partir das suas preferências ele cria algo que é para você assistir, por exemplo, né? Então, existem experimentos de todos os tipos aí, mas aí você está criando nova forma de pensar o que é valor e como que aquele valor é entregue. Um novo modelo operacional, novas competências necessárias e como que a IA consegue criar coisas que, sei lá, 3 anos atrás eram impossíveis. Então, acho que esse que é o limiar desse processo agora. Você pensar, cara, o que eu consigo fazer hoje que eu crio valor para o meu cliente, que 2 anos atrás era impensável, mas que hoje seja possível. E aí vão nascer essas inovações lá na frente que usam inteligência artificial de formas completamente diferentes. E nesse contexto de novas competências a serem construídas, Luiz Felipe, assim, quais competências você hoje, como gestor, né, de uma empresa agora multinacional, não é verdade, você entende que os bons profissionais e que aqueles que serão atrativos para o mercado dentro desse novo contexto do trabalho, da IA, o que você busca e o que você entende que os profissionais de hoje precisam ter? Olha, o profissional de hoje, ele precisa conhecer, ele precisa ter a literacia de inteligência artificial. Isso é outro movimento que eu tenho enxergado em várias empresas. A gente até ajuda nesse processo, a gente tem feito projetos para trazer cultura de inteligência artificial, trazer literacia, trazer o time como um todo para conhecer esses conceitos, porque é um novo modo de trabalhar. Então, desde você saber usar um ChatGPT, ou um Gemini, ou uma Claude, alguma coisa, alguma ferramenta como essa, entender o que é um prompt, como ele pode ser bem feito, entender como aquilo, ser inspirado para entender como aquilo pode impactar processos. Então a gente tem visto, inclusive, muitas empresas fazendo isso, conseguindo, por programas estruturados de inovação, entender, poxa, esse colaborador que criou algo muito bom. E trazê-lo para se tornar um modelo de conduta para a empresa. Ele apresenta aquilo que ele faz, ele é reconhecido por isso e outros se inspiram por aquilo e pensam, poxa,
ele criou algo, eu posso fazer algo semelhante aqui no meu setor e criar um valor para mim também relevante. Então, eu acho que entender essa base de inteligência artificial hoje é obrigatório. As pessoas precisam saber disso. Em termos de soft skills, por exemplo, o que você hoje mais busca ou entende que pode levar um profissional ao sucesso? Além das hard skills, além de hard das skills, competências, digamos, mais técnicas, como a IA, por exemplo, que você colocou. Eu acho que soft skill hoje, na minha visão, tem a ver com análise crítica. Eu acho que o profissional de hoje, talvez ele precise muito mais entender quais são as perguntas que precisam ser feitas, dado aquele contexto, do que ser um especialista em tudo. Então, essa visão crítica dos processos, entender como aquilo se relaciona com o negócio, né? A gente está aqui numa escola de negócios, né? Então, o MBA em gestão empresarial, por exemplo, é um curso que te dá uma visão de DRE, de custo, daquilo. Então, eu consegui relacionar um problema que eu tenho com impacto no negócio, entender que questões que eu preciso trazer que vão fazer a diferença, talvez seja muito mais importante do que saber todas as soluções. Então, essa visão sistêmica, essa capacidade de análise crítica, eu acho que se torna cada vez mais relevante. E nessa sua jornada aqui, você foi nosso aluno, né, na M. Murad. Como foi sua jornada acadêmica aqui e o que isso te propiciou de forma concreta na tua carreira? A minha jornada aqui foi através de MBA. Eu fiz aqui na M. Murad o curso de gestão empresarial. E na época eu já tinha fundado a Evo, provavelmente há uns 5, 6, 7 anos. Então, apesar da gente ter nascido bem estruturado, o aprendizado foi muito com base em coisas desconectadas, né? Você tem uma necessidade de finanças, você vai e aprende, porque tem que dar conta daquilo, você faz estratégia de um jeito, você cuida de processo de uma maneira, a gente foi certificado no sistema de gestão de qualidade, a gente aprende sobre qualidade, você vai aprendendo aquelas coisas, mas elas ficam meio desconectadas. E aí o MBA veio para mim como uma forma de criar links entre esses elos. Então, a gente vinha aqui, tinha um curso muito bom de qualidade com o professor Fred, que vinha e, fechava aquele vínculo para mim. A gente tinha uma aula de marketing, e aí eu consegui entender, tem um ciclo aqui, como é que é a visão estratégica disso, ou planejamento estratégico, enfim. Então, isso tudo fechava bem esses elos, e me trouxe essa visão mais sistêmica do que é um negócio, como é que a gente estrutura isso bem, né? Em vez de simplesmente atuar de maneira pontual em cada frente. Muito bom. Luiz, me conta próximos passos da Evo, quais são os grandes desafios de vocês aqui daqui para frente? O que está no horizonte hoje da Evo, grandes desafios aí de sucesso? Mais sucesso, né? Na Evo, hoje, nós temos duas grandes frentes, né? Pensando em estratégia, pensando em grandes desafios. Uma, sem dúvida, é a internacionalização. A gente abriu uma subsidiária em Amsterdã, na Holanda, para ter uma presença na Europa. Na Europa, dos nossos clientes que são internacionais hoje, 65% estão na Europa. Então, ter uma base, uma presença física, aparecer consistentemente em eventos, se relacionar presencialmente faz a diferença. Mas a Europa é um continente, né? Ela não é um país. Então, um grande desafio é como é que a gente vai conseguir ser cada vez mais relevante, ter mais autoridade num continente tão relevante quanto a Europa, né? Então esse é o grande desafio nosso hoje de internacionalização, ganhar uma autoridade, ser reconhecido na Europa como uma grande empresa de solução de inovação. Hoje, dentro do universo Aevo, qual é o impacto gerado hoje pela plataforma, pelos produtos, pelos serviços, pela consultoria que vocês hoje geram? A gente mensura isso. Até por conta do mercado, né, que a inovação mudou muito para esse foco em retorno sobre inovação, e até de certa forma para ajudar os clientes, nem todo cliente tem essa prática de medir retorno. A gente começou a se estruturar muito para ajudar nossos clientes a medir o retorno que eles têm com inovação. Alguns já fazem isso de maneira fantástica, outros querem fazer, mas precisam do apoio. E a nossa mensuração
traz que, aproximadamente, os nossos clientes juntos têm R$ 1 bilhão de retorno com os programas de inovação que são conduzidos pela Euro. Então, é um retorno bem interessante que eles têm. Alguns têm milhões, centenas de milhões de reais, outros menos, depende muito do porte de cada empresa, mas é